gráficos divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde comparam a evolução de óbitos da doença entre os estados com curvas epidemiológicas semelhantes. A taxa de letalidade do Espírito Santo é de 3,16%, a menor entre os estados analisados, como Rio de Janeiro, que está em 8,7%, e São Paulo, com 4,7%. A letalidade, ela é uma conta que a gente faz com o número de testes realizados, o tanto que a gente consegue detectar de pessoas que são positivas e aquelas que morrem, dentre as que são positivas. Mas como o Espírito Santo está fazendo muito mais testes do que os outros estados do Sudeste, a tendência é a nossa letalidade diminuir, porque a letalidade desta doença, da Covid-19, ela é baixa. Ela é uma letalidade menor que 1%. A letalidade no Brasil e no mundo tem ficado um pouco maior porque a gente não faz testes em massa. Se a gente fizesse testes em massa e identificasse todos os positivos, a gente veria uma letalidade abaixo de 1, porque é o esperado para essa doença. Mas quando são comparados óbitos por 100 mil habitantes, o estado aparece com um número de mortes acima do estado de São Paulo, por exemplo. Atualmente, o Espírito Santo está em uma fase de estabilização da doença na Grande Vitória, mas há um aumento no número de casos nas cidades do interior, como explica a epidemiologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo, Etel Maciel. É como se nós tivéssemos hoje duas curvas epidêmicas, dois momentos da pandemia. Que são nesses municípios da Grande Vitória que iniciaram a pandemia no estado. Então, os primeiros casos foram aqui, aqui foi o epicentro. Agora a gente está observando uma diferença entre os municípios da Grande Vitória, então vai ser importante a gente analisar separadamente, cada município. Isso, o inquérito vai contribuir bastante, o próximo, porque a gente vai poder ter estimativas separadas para cada uma das grandes cidades aqui do Espírito Santo, mais de 100 mil habitantes, E é importante também para a gente analisar o que está acontecendo, principalmente no interior, que está no segundo momento da pandemia, ainda preocupa. Mesmo com um cenário um pouco mais favorável aqui na Grande Vitória, ainda é preciso manter as medidas de distanciamento social. Isso porque a proximidade com estados do Sudeste que estão em outras fases da epidemia pode ter impacto aqui no Espírito Santo. A gente sabe que, por exemplo, São Paulo, nós temos uma mobilidade maior entre Espírito Santo e São Paulo. Muitas pessoas que têm comércios vão fazer compras em São Paulo. Então, eu diria assim, São Paulo está mais ou menos no mesmo tempo que a gente da pandemia. Então, é um pouco menos problemático se a gente pensar nesse ponto de vista. Mas ainda tem muita gente que não entrou em contato com o vírus. Tudo pode acontecer em São Paulo, Porque muitas pessoas no espaço, que não, muita aglomeração. E Minas é a mais preocupante. E a gente também tem uma relação muito forte com Minas, Por isso, a pesquisadora afirma que a reabertura de atividades no estado ainda é prematura. Você tem ainda um contingente de pessoas importantes que estão protegidas, Se a gente colocar os estudantes, professores, muitas pessoas trabalhando, fazendo trabalho remoto. Então, essas pessoas não estão se mobilizando na cidade, elas estão paradas. Elas estão impedindo o vírus de circular. Se você movimenta essas pessoas, é o que a gente tem visto em outros países. Você faz aberturas e essas aberturas causam uma mudança significativa na curva epidêmica. Foi o que aconteceu na Flórida. A abertura no fim de semana, em 2 dias, eles tiveram 27 mil novos casos. Então, assim, é muita coisa, é muita coisa. E dentre esses 27 mil novos casos, você tem pessoas que vão evoluir muito graves, vão precisar de hospital. E esse é o grande problema,